Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo, não só bem, mas ótimo, porque hoje o nosso tema dessa live é para libertar, né, não? Como dizer não? Por que nós devemos dizer não? Bem, enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que estamos entrando ao vivo, eu vou aqui colocar o tema da live e convidar algumas pessoas, tá bom? Se você está assistindo agora, você já está vendo esse vídeo gravado, então deixa o seu like, se inscreve se você estiver no YouTube, compartilha com quem você ama e você sabe que tem dificuldade de falar não. Deixa o seu comentário, porque é muito importante. Às vezes, com o seu comentário, você pode ajudar muitas pessoas. Fabi, seja bem-vinda, tudo bem com você? Vou colocar aqui o tema da live, tá? Mas esse negocinho demora pra livrar, pra aqui conseguir, pera lá. Pra liberar, pra eu conseguir escrever. Tema, como e por que falar não. Sejam bem-vindas, todas que estão entrando, fiquem à vontade. Estou escrevendo o tema da live aqui pra gente começar, tá bom? Como e por que dizer não? Não. Isso. Conta pra mim, vocês que já estão chegando por aqui. Vocês têm dificuldade em falar não? Em que situação que é mais difícil falar não pra vocês, hein? Sempre que tem afeto na relação, é onde fica mais complicado, né? É um irmão ou uma irmã que pede alguma coisa e que a gente não quer fazer, mas que, poxa, como é que eu vou falar não? Ou é algum grupo que a gente participa e tá sempre pedindo algum favor, alguma coisa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu coloquei o fone só para usar o microfone aqui. Você tem muita dificuldade de dizer não? Olha só, então é hoje, hein, Fabiana? Vamos resolver isso. Sabe, gente, porque dizer não não deve ser um peso, uma culpa. É o contrário, é uma libertação. Dizer não é a melhor coisa que a gente pode aprender na vida. Eu vou mandar aqui uns aviãozinhos convidando mais pessoas, então se vocês quiserem fazer isso, me ajudar a compartilhar a live, fiquem à vontade. Vamos chamar mais pessoas para se livrar dessa cadeia, que é a dificuldade de falar não. Vou mandar aqui alguns. A Fabiana já está aqui. Aí, vamos compartilhar com algumas pessoas. Tiago, seja bem-vindo. Esse tema, gente, foi me inspirado pelo Tiago. Ele trouxe essa questão ontem em um grupo do WhatsApp, qual nós fazemos parte do Instituto, né, Tiago? Com uma questão de um coach que está com dificuldade de falar não. E eu percebi que, de fato, isso é um problema que muitas e muitas pessoas têm. E, gente, não é tão difícil de resolver. Só que é preciso encontrar os motivos que te fazem falar sim sempre. Então, como o Thiago levantou essa questão lá, eu achei interessante trazer para a live, porque não é só no relacionamento, né? Aliás, eu acho que no relacionamento é um dos lugares mais fáceis da gente falar não muitas vezes. Às vezes é mais difícil falar não lá fora, né? Ou vice-versa. Também tem as situações onde o cônjuge, tipo, te força, entre aspas, né? A vestir uma determinada roupa e você não tem coragem de falar não. A frequentar determinados lugares que você não gosta e você não tem coragem de falar não. Talvez até em assistir programas de televisão, fazer coisas, horários que você não gosta e você não tem facilidade em impor a sua opinião, em falar realmente o que você gostaria que fosse. Boa noite a todos que estão chegando aí. Então, falar não quer dizer só para alguém que te pede um favor. Enquanto está chegando o pessoal, vou compartilhar com vocês uma história de uma cliente minha. Uma vez eu atendi uma mulher e ela estava fazendo por um motivo tal, só que no meio do processo aconteceu uma questão e ela trouxe, porque ela não estava conseguindo resolver. Ela tinha uma amiga e essa amiga tinha uma bebê, uma menininha de 2 aninhos, assim, era essa idade mais gostosa, sabe, das crianças. E essa moça queria voltar a estudar
e a faculdade era à noite e ela não tinha quem deixar a criança. Então ela foi e pediu para essa moça, minha cliente, cuidar dessa menininha. Como ela gostava demais, não era parente, tá? Era só amiga. Mas como ela gostava demais da menina, ela não hesitou. Ela falou, claro, pode trazer, pode deixar aqui comigo que eu vou ajudar a cuidar sim. Só que o tempo passou e assim, nem demorou muito, essa moça começou a sair da faculdade e ir para barzinho. Sabe? E a menina que era para ficar até 10 horas da noite, ficava até meia-noite, até 1 hora da manhã. E aquilo foi passando, foi se excedendo. Mas e aí? Como é que ela ia falar não? Né? Porque, tipo, eu te dei a liberdade, mas era até as 10, não era até a 1, não era até as 2. Porque, afinal de contas, começou que ela estava tirando a responsabilidade dela e deixando na amiga. Né? E a amiga estava sem saber o que fazer, porque o medo dela era o quê? Da moça ficar com raiva e tirar a menina de vez, e ela gostava muito da menina. Então, quando a gente tem um afeto na relação, fica mais difícil de falar não. Vocês concordam comigo? Vocês também sentem isso? E aí, ela ficou, tipo, naquela sinuca de bico, né? O que eu faço? Se eu falo pra ela que eu não quero mais cuidar até tarde, ela tira daqui. Ou se eu falo pra ela que... Né? Se eu permito que isso aconteça, eu vou estar acabando prejudicando ela. Por quê? Porque ela bebia, ela chegava em casa já altas, né? Embriagada, então ela ia dirigir, pegar a menina de madrugada, ir para casa. Então teve noites que ela falou, não, deixa ela dormir aqui, porque tá mais perigoso isso, sabe? Então vai chegando numa hora que o sim vai prejudicando o outro. Porque, na verdade, ela estava prejudicando aquela moça, porque estava tirando dela a responsabilidade, né? Que é a maternidade. Naquele momento, a faculdade era importante, mas a criança era muito mais. E ela, como ela cuidava muito bem, a menina sabia que podia deixar à vontade. Então, ela trouxe pra gente pensar, né, para eu ajudar ela a pensar naquela situação. E aí eu fui questionando ela o que seria melhor, o que seria ideal, para ela conseguir ver o quanto ela estava prejudicando aquela criança ao dizer sim para a mãe. Porque, na verdade, ela estava prejudicando. A menina não dormia, a moça, né? A mãe não dormia, aí no outro dia ela não tinha ânimo de cuidar da menina, né? Além do mais, estava sendo inconsequente em muitas ações, estava se embriagando, estava dirigindo com a criança de madrugada embriagada. Então, aconteceu uma série de coisas e ela conseguiu impor alguns limites. O que ela fez? Chegou na amiga e falou, olha, eu falei que eu cuidaria da sua filha para você estudar, só que a sua faculdade termina às 10. Então, a partir de tal dia, às 10 eu quero você aqui para pegar. Se você quiser ir para balada, se você quiser ir para onde você quiser, você vai, porque a vida é sua, não tem problema nenhum. Mas está me prejudicando isso. Então, eu fico com ela até o horário combinado. Depois disso, você pode pegar daqui e levar para alguém. Só que a moça não tinha também muitas pessoas com quem deixar. E aí, ela começou a diminuir aquele ritmo de balada. Então, não faz sentido isso? Se a gente não coloca limites, a gente não está prejudicando só a gente prejudica o outro também. Por quê? Porque a gente evita do outro crescer. É a questão do controlar, né? Exatamente, Fabi. As pessoas começam a explorar quando não falamos não. Por quê? Porque tudo vira hábito. Então, se você fala sim, 3, 4, 5 vezes seguido, se você for falar não para essa pessoa, você vai ser mal vista. Mas a culpa não é da pessoa, a culpa é sua que falou muito sim, que não pensou em você. Porque esse não, esse sim, ele não pode custar um não para você. Sabe? É sim, quando eu realmente posso, quando eu quero ajudar, quando eu quero fazer algo assim. Mas se eu não quero, o sim por fora e o não por dentro é muito complicado pra gente. A gente acaba aumentando o nosso nível de estresse e faz mal pra quem? Não faz sentido, né? Se prejudicar para poder ajudar outras pessoas. Porque, na verdade, gente, pra gente ajudar alguém, a gente tem que estar bem. E pra gente estar bem, a gente precisa entender quais são os nossos sims. Faz sentido isso? Vocês já passaram por alguma situação assim? De falar sim, e depois, e agora? Como é que eu tiro isso? Tem uma frase, eu não sei de quem é, ele fala assim que a gente nunca pode dar a liberdade que a gente tem a intenção de tirar depois, porque a pessoa não vai aceitar. É muito melhor você falar não e depois você contornar e falar sim, né, impor algumas condições e voltar atrás e falar sim, do que você falar sim e depois ter que voltar atrás para falar não, porque aí essa pessoa realmente não vai aceitar. E quando a gente é bonzinho demais, fala sim para tudo, é claro que o outro vai abusar, porque na verdade você deu essa liberdade, né? A gente dá a liberdade, depois para tirar é difícil.
Né? Igual um filho, você deixa o filho fazer tudo que ele quer. Na hora que você quiser colocar um não, cara, isso é muito difícil, ele não vai aceitar. Em compensação, se você não deixa ele fazer e depois você começa a falar sim, ele vai te amar muito mais. Assim, amar o seu comportamento, né? Que amar vai amar de qualquer jeito. Certo? Faz sentido isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de falar um sim ou um não é: eu estou bem comigo mesmo? O quanto me custa falar esse sim ou falar esse não? Se eu não penso nisso, se eu respondo, né, o sim ou não, sem pensar em mim, sem pensar nos meus projetos, naquilo que eu preciso fazer para mim, eu vou me arrepender depois. Isso é fato, né? Gente, sejam muito bem-vindos, viu, Lu? Vi que você entrou aqui, Karina, Flávia, sejam bem-vindos. Fala pra mim, vocês que estão chegando agora, vocês têm dificuldade em falar não? Aqui. Fala aí pra mim. Nelson Mesquita, quem é a Mesquita que tá aqui? Ai, a sua madrinha Cida? Cida, seja bem-vinda, Cida. Anne, Raquel, galera, seja bem-vinda. E conta pra mim se vocês têm dificuldade em falar não. Falo facilmente, Flávia? Que maravilha! Não é uma libertação? Sempre foi assim ou você já teve dificuldade em falar não? E depois você aprendeu a falar? Porque, gente, são muitos os motivos que nos fazem falar sim para tudo. Ou às vezes não é para tudo, mas tem alguma situação que eu não consigo. Eu tinha muita dificuldade, depois do coach eu melhorei muito. Olha só, Luciana, sabe por quê? Porque o autoconhecimento nos faz entender o porquê das coisas. Nelson também fala não, que bom. Então, gente, são muitos os motivos que fazem com que muitas pessoas tenham dificuldade em falar não. Um deles é a baixa autoestima, que nós já falamos em outra live, né? Então, o que vem aí de baixa autoestima? Karen, boa noite. Raquel fala tranquilamente também, que bom. Quando a gente tem a necessidade de ser aprovado pelas pessoas, a gente tem medo do que vão pensar de mim. Já tive essa dificuldade em falar não, Tiago, olha só. Luiane, tem dificuldade em falar não, mas está melhorando, Luiane, que bom. Eu sou fácil de falar não, é mesmo, tia? Olha só, Raquel, aprendi a dizer não também. Isso aí, Márcia, porque se a gente não fala não, alguém fala pra gente e a gente se dói, né? Não, a tia não falou que é fácil, ela falou não é fácil. Eu sou fácil de falar não. Mas fui aprendendo a ensinar os outros como gostaria de ser tratado. Exatamente, aí que está o X da questão. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, principalmente para os que têm dificuldade em falar não, e eu quero que vocês segurem aí essa resposta, porque ao longo da live vocês vão entender o porquê que eu fiz essa pergunta. Eu quero saber, você que tem dificuldade em falar não, em negar algo a quem te pede. Quando você pede algo a alguém e essa pessoa nega, essa pessoa te fala não, qual é o seu comportamento em relação a essa pessoa? Você admira essa pessoa que não fez porque não podia fazer, porque não queria, seja por qual foi o motivo? Você admira essa pessoa? Você acha que ela é egoísta? Você acha que ela é simplesmente individualista e não quis te ajudar? Você acha que ela devia ter feito um esforço, que ela foi mal educada, que ela foi grossa falando não? Segura aí, pensa em qual é o seu sentimento quando você pede algo a alguém e esse alguém nega. Talvez não é nem você que pediu, às vezes alguém pediu e aquela outra pessoa negou. Qual é o seu sentimento em relação àquela pessoa? Tá? Segura aí porque essa resposta tem muito sentido com o aprender a falar não. Então, gente, são várias as situações que a gente tem a dificuldade de negar, né? Às vezes é dentro do casamento, em relação a uma roupa, um passeio, às vezes é um horário, coisas que você não gosta na rotina de vocês e você tem dificuldade de impor a sua opinião. E isso te faz mal, e isso te faz ter que concordar com algo que por dentro você não está concordando, você está engolindo, tá engolindo sapo, literalmente, né? Outra situação também que é muito fácil da gente ter dificuldade em falar não é com familiares. Mãe, pai, irmãos, sobrinhos, né? Às vezes, assim, dentro de casa, com meu marido e meus filhos, eu até falo, mas quando alguém ali da minha família me pede, eu tenho dificuldade. Então, primeira coisa, Adriana, Beth, sejam bem-vindas.
Primeira coisa que a gente precisa entender é por que a minha dificuldade em falar não? Por que eu quero a aprovação dessas pessoas? Será que inconscientemente eu acho que se eu não atender a necessidade daquilo que ela está me pedindo, ela vai parar de gostar de mim? Ela vai parar de pedir algum favor para mim? Será que se um dia eu precisar dela, ela não vai me atender? Sabe, é preciso entender, nós nos entendermos quais os motivos que nos levam a dizer sim, mesmo quando isso nos prejudica. Porque não tem problema nenhum em ajudar as pessoas, não tem problema nenhum em dizer sim. Ainda mais se isso é da nossa essência, a gente gosta de ajudar, se sente bem ao ajudar. Mas esse ajudar não pode ter um preço alto, ele não pode comprometer algum objetivo seu, algum objetivo que você está construindo. Só que para eu entender isso, eu preciso ter objetivos na vida. Porque se eu não tenho, qualquer pessoa vai me pedir e eu nunca vou falar não mesmo. Por quê? Porque eu não sei o porquê eu diria não. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou tentando passar? Apesar de não ter dificuldades em dizer não, procuro me colocar no lugar do outro. Então, isso também é muito interessante, porque tem pessoas e pessoas, né, gente? Tem gente que vai pedir um favor seu quando realmente está precisando de você. E se você pode ajudar, não tem problema nenhum nisso. Agora, tem pessoas que pedem 1, 2, 3, 4, 5, e se você começar a falar um sim depois do outro, você vai fazer o quê? Você vai acostumar mal essa pessoa. E o dia que você precisar falar um não, sim, você vai ser mal vista. Só que quem deu essa liberdade foi você mesma. E só você pode tirar essa liberdade. Então, seja medo de rejeição, é uma situação que faz com que você tenha dificuldade em falar não. Medo do que os outros vão pensar. E esse medo do que os outros vão pensar vem de onde? Do que eu penso. Se quando eu peço um favor para alguém e eu tenho dificuldade em receber um não, claro que eu vou ter dificuldade em falar não. Por quê? Porque eu tenho maus pensamentos em relação àquela pessoa que falou não. Faz sentido isso? Se a pessoa me fala não, simplesmente, olha, eu não posso fazer, eu vou ficar, né? Na próxima, se eu puder, eu te ajudo, ou então já encontre alguma solução ali e te ajuda. E você admira essa pessoa, fala, poxa, que legal, ela tem objetivos e ela não quis sair do objetivo dela, mesmo que isso me custasse falar ou não. Você vai conseguir fazer isso também. Agora, se você julga a pessoa como mal educada, chata, individualista, egoísta, porque te falou não, você não vai querer ser julgada desse jeito. Assim como eu julgo, eu também acho que as pessoas estarão me julgando. Ju, Henrique, Solange, sejam bem-vindas. A Lu, tá vendo? Meu caso era mesmo medo da rejeição. Que legal, gente. Como é gostoso, né? A gente conseguir identificar aquilo que a gente sente, é muito legal. Então, no casamento, gente, quando a gente não consegue dizer não, a gente vai aonde não quer, veste o que não quer, compra o que não quer, come o que não quer, por quê? Pelo medo da imposição. E nós, brasileiros, ainda temos uma cultura que nos prejudica nesse sentido, né? Porque a gente acha que não é cordial a gente falar não para as pessoas. A gente aprendeu que ser educado é aceitar. E curiosamente, ou é impressão minha, vocês me contam, mulheres têm mais dificuldade em falar não do que homens. Por quê? Porque mulher já tem aquela coisa de eu ajudo, eu cuido, vem aqui, dá um colinho. Né? Então as mulheres têm mais dificuldade do que os homens em falar não. O homem já é mais seco, já se não quer ele fala que não e pronto. Não todos, mas grande parte deles. Exatamente, Nelson, e tem essa ainda, vive com quem não quer. Quantos e quantos casamentos de fachada, por quê? Porque eu não tenho coragem de impor, né? Porque a pessoa não tem coragem de impor o que sente, impor o que deseja e se contenta com qualquer coisa. Gente, nós temos que lembrar todos os dias que nós somos filhos de Deus, que nós fomos feitos para ser felizes, para não nos contentarmos com qualquer coisa. Então, por que a gente tende, né, e insiste em se contentar com uma vida meia boca? Por que as pessoas se dão por vencida tão cedo? E o dizer sim e o dizer não tem muito com isso. Hoje eu compartilhei uma frase do Osho, né? De nada vale o seu sim se você não fala não. Se você só fala sim, não vale nada o seu sim, porque todo mundo já sabe qual é a sua resposta. Então você precisa sim ter as suas opiniões
ter o seu pensamento crítico. E quando eu falo pensamento crítico, não é para criticar os outros, é para analisar se aquilo faz bem para você ou não. Mayra, tudo bem? Seja bem-vinda. Saudade de você também. Você não tem problema em falar não, né? Que bom. Tô nem aí para o que vão pensar. Exatamente isso. Porque assim, o que as pessoas pensam da gente, eu já falei isso outras vezes, mas acho que tem que repetir todas as vezes, né? O que as pessoas pensam da gente é problema dos outros, não é problema nosso. O problema nosso é o que nós pensamos dos outros e da gente mesmo. Então, quando eu falo um sim para outra pessoa, por dentro falando não para mim, eu tô fazendo o que comigo? Eu tô mentindo para mim. Eu tô sendo desonesta comigo mesmo. E ao ser desonesta comigo, eu perco a credibilidade comigo. Eu não sei quem que estava aqui naquela live que eu falei sobre as palavras sabotadoras. Pai, boa noite, seja bem-vindo. Sobre as palavras sabotadoras é quando a gente mente pra gente. A gente acha que tá enganando quem, gente? A gente não engana ninguém, não. Quando a gente fala assim pra alguém que a gente não quer falar, a gente tá enganando a gente mesmo. A gente não tá enganando o outro. O outro vai simplesmente se beneficiar de uma coisa que também não vai fazer tão bem para ele, porque está te fazendo mal. E não é possível que uma coisa faça bem para um e mal para o outro. Se é mal para todo mundo. Se é bem para todo mundo. Não tem dificuldade em falar não. Que bom, Beth. Não é a palavra mais ouvida, é. E ao mesmo tempo, às vezes a gente fala que a gente não pode ficar falando muitos nãos para as crianças e tal, mas um pouco de frustração na vida faz a gente crescer. Sabe, uma pessoa que nunca recebe não, fica uma pessoa muito mimada. E aí quando a vida fala não, porque vai chegar uma hora que vai acontecer isso, ela não sabe lidar com aquela perda, né? O que acontece com tantos adolescentes hoje que não sabe lidar com não. Começa a paquerar uma outra pessoa, a pessoa não quer ele, já quer se matar. Poxa vida, nunca recebeu não? Então é necessário a gente dar os nãos dentro de casa. E não só para prejudicar alguém, não. É simplesmente para as pessoas aprenderem a impor os seus limites. Já perdi a amizade por conta de um não. O não mentiroso é a anulação, exatamente, é desonestidade consigo mesmo, né? A gente costuma sempre falar, não reclame daquilo que você permite. Se você permite que a pessoa abuse de você, que a pessoa entre na sua casa a qualquer momento, que faça de você gato e sapato, não reclame, porque a única pessoa que pode mudar essa postura é você mesmo. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele tem as ordens da ajuda, né? Então ele fala assim, que nós precisamos ajudar para não nos emaranhar nos problemas das pessoas. Então a gente precisa dar o que a pessoa precisa e não o que a pessoa quer. E se você puder. Então, eu quero ajudar alguém. Então, o que ele quer? Será que o que ele quer é o que ele precisa? Eu tô vendo que aquilo que ele quer vai prejudicar ele. Mesmo assim, eu vou dar? Então, eu preciso dar o que ele precisa e se eu puder, eu não tenho que fazer sacrifícios para ajudar as pessoas. Porque dificilmente você vai ser reconhecido nesse tipo de ajuda, porque não é assim que funciona, né? Cada um passa por aquilo que precisa passar para amadurecer. E infelizmente, nem eu e nem você e nem nós todos juntos não vamos salvar o mundo, né? Cada um tem que passar pelas suas experiências. Então, o que tiver ao nosso alcance, eu posso ajudar, não vai me fazer mal, não vai prejudicar ninguém. Qual o problema? Vou ajudar sim, com o coração aberto, com alegria e com amor. Agora, pediu uma vez, pediu 2 vezes, tô sentindo que tá abusando, fala um não. Porque na 4ª vez que ele vem pedir, ele já sabe que ele pode receber um não. E ele não vai ficar chateado por causa disso. Somos nós que impomos os nossos limites. Então, quando a gente aprende a receber o não, com amor, com carinho, com afeto, entendendo que o outro não tem obrigação de me falar sim para tudo, eu consigo também falar o não. Olha que interessante isso. Faz sentido? As pessoas aí que dizem que não tem dificuldade em falar não, me conta, vocês têm dificuldade em receber o não? Porque é básico, gente. Aquilo que eu dou, eu recebo. Se eu tenho dificuldade em receber, eu tenho dificuldade em dar. Quando eu começo a receber os nãos das pessoas, os nãos da vida, os nãos das situações, com carinho, com amor, sem vitimismo, aí eu consigo falar não também. Olha só que interessante.
Mas eu trouxe algumas dicas, tá bom? Para ajudar quem tem dificuldade aí de falar não. Então, quando a pessoa teve uma infância muito rígida, com pais que sempre anulavam, né? Ela nunca podia expor as verdades dela, ela nunca podia se manifestar, ela vai ter dificuldade em impor as próprias opiniões. A pessoa que tem dificuldade em impor aquilo que pensa, ela tem dificuldade em falar não. Ah lá, a Beth não tem dificuldade em receber. Então, se eu não tenho dificuldade em receber, eu também não vou ter tanta dificuldade em dar. É claro que tem pessoas, como eu falei no começo, né? Quanto mais afeto tem nessa relação, mais dificuldade de a gente falar. A mulher, essa daqui, ó, sabe essa coisa que a mulher é sábia e a mulher precisa edificar o lar? Eu já falei também isso em outra live, que quando na Bíblia está escrito a mulher sábia edifica o seu lar, é o feminino. Lembra que eu falei? O feminino sábio, que também consta nos homens, e isso faz parte do casamento. E sim, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sábia não é aquela que não se impõe, não é aquela que não tem opinião, não é aquela que fala sim para tudo, mesmo quando ela precisa se anular. A mulher sábia é aquela que sabe impor os limites dela, para que nesses limites os filhos também aprendam isso, para que nesses limites o marido aprenda a lidar com ela, com as necessidades dela também. Esse negócio de que a mulher perfeita é aquela que não reclama, é aquela que não fala nada, é aquela que não sente dor, é aquela que... Para, gente, isso não existe. Você está querendo casar, se tem algum homem procurando uma mulher dessa, está querendo casar com uma boneca inflável, né, que não faz absolutamente nada. Então, é preciso entender o que é essa sabedoria. É saber falar na hora certa, é saber ter carinho, ter amorosidade, ter acolhimento, mas sim impor os seus limites. Na educação dos filhos, também. No tratamento com o marido, também. No tratamento com as visitas, também. Porque senão você não tem privacidade dentro da sua própria casa, com a sua família. Você não tem liberdade, né? Fica aquela casa onde qualquer um chega em qualquer hora, fica a qualquer minuto. Vocês conhecem pessoas que fazem isso, que acontece isso? Bárbara, minha linda, seja bem-vinda. Não acontece isso? Então, se você acha que a mulher sábia é aquela que diz sim para tudo, talvez seja a hora de você desconstruir algumas verdades que você tem construído. Tem que analisar quais são as crenças que você tem alimentado na sua vida e que que com certeza estão prejudicando o seu relacionamento, o seu casamento e a sua vida, né? A sua saúde. Tem gente também que não fala não por indecisão. Não é porque ela quer fazer ou porque ela não quer fazer, ela simplesmente não sabe se ela quer ou se ela não quer, então ela aceita. Eu já passei por isso em algumas situações da minha vida lá atrás, quando meus filhos eram pequenos, até falei isso também em outra live, que eu não, tanto faz. O que você quer comer? Tanto faz, escolhe aí. O que vocês comer eu como. Né? O que você quer assistir? Qualquer coisa, o que vocês quiserem eu faço. Então não é que eu não queria falar não. Né? Que eu tinha necessidade de falar sim. Eu simplesmente não sabia, tanto faz. É como se a gente começasse a se doar demais para os nossos filhos, para nossa família, para o nosso marido, e ali, naquele momento, você fica sem ação, sem opinião. Porque no trabalho, nunca aconteceu isso comigo. No trabalho, eu sempre fui muito bem resolvida, sempre fui muito bem consistente naquilo que eu quero, muito decidida. Porém, em casa, aconteceu isso. Quando as crianças eram pequenas, no meio de tantas situações, eu fui me deixando. E quem foi que fez isso comigo? Eu mesma. Eu não posso culpar absolutamente ninguém por isso. Ninguém. Por quê? Porque fui eu que parei de impor os meus limites. Quando eu acordei, falei, opa, pera lá. Sou eu que preciso resgatar isso. E aí eu comecei a mudar. Aos poucos também, né? Porque a gente não precisa ser grossa, você não precisa ser rude com ninguém. Então, se você acha que pessoas que falam não são egoístas, são rudes, são mal educadas, você vai ter dificuldade em falar não, porque você não quer ser julgada desse jeito, do jeito que você julga os outros. Crianças que foram muito bloqueadas em suas opiniões, as pessoas que foram muito reprimidas na infância têm a tendência de falar sempre o sim. Para quê? Para ser aprovada, para se sentir aprovada pela sociedade, tá? E pessoas que têm muita dificuldade em lidar com gente folgada. Sabe aquelas pessoas que vão se achegando e quando você percebe, você não consegue mais tirar da sua casa? Pois é. Então, esse tipo de pessoa que tem dificuldade em lidar com os folgados também vai ter dificuldade em falar não. Só que, gente, é interessante que ninguém
na face da Terra não tem pelo menos um percentualzinho de folga. Então, às vezes, tem pessoas que com umas pessoas são super ativas, super prestativas, já com outras são folgadas. E isso é natural. Vai depender do afeto, vai depender da relação, né? Então é por isso que a gente precisa impor os nossos limites para todas as pessoas. Porque quando eu não sei falar não, não é só dentro da minha casa. Eu também não vou saber falar não no meu trabalho, eu também não vou saber falar não lá fora. E quando eu aprendo a falar não, eu falo não em todo lugar. Então a pessoa que tem dificuldade em falar não dentro de casa, ela também vai se sobrecarregar no trabalho, porque todo mundo vai ficar pedindo favor para ela não vai conseguir falar não, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode, eu vou passar agora para vocês algumas dicas para facilitar essa imposição de limite. Lembrando que isso é uma decisão. Nós, seres humanos, não temos como controlar os nossos sentimentos. Tipo assim, eu não tenho como olhar para alguém e falar, eu quero me apaixonar por aquela pessoa. Alguém aí já escolheu por quem que ia se apaixonar? Você não escolhe, você simplesmente sente, né? É uma coisa que vem e acontece. Então, quando a gente sente o medo, também ele vem e acontece, sem a gente perceber. E o dizer não, muitas vezes, vai te dar esse conflito interno. Vai te dar, assim, se você não tem costume de impor os limites, na hora que você decidir fazer isso, você vai sentir sua dor nas mãos, você vai sentir calor, você vai sentir uma série de coisas. Por quê? Porque você vai sentir medo, você vai sentir angústia. Pode ser que você sinta culpa, mas lembre-se que culpa está fora dos seus direitos. Você tem o direito de falar não. Então, a partir do momento que você está usando um direito seu, você não tem que se sentir culpado, porque você não é o salvador do mundo. Pensa nisso. Você não vai conseguir resolver os problemas de todas as pessoas. E às vezes, querendo resolver o problema de alguém, você pode estar prejudicando essa pessoa, porque ela precisa crescer com aquela situação. E se você vai lá e passa a mão na cabeça e resolve o problema dela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, talvez você esteja tirando dela a oportunidade de crescer. Então, agora, eu quero que você pense em 3 situações ou 3 pessoas que você tem dificuldade em falar não. Pensa aí na sua cabeça. 3 situações ou 3 pessoas nas quais você tem dificuldade de falar não. Pode ser uma pessoa no seu trabalho que vive te pedindo favor, pode ser sua mãe, que às vezes te pede para ir em algum lugar, pode ser uma igreja que você faz parte e tem muito trabalho e estão sempre pedindo a sua colaboração, pode ser dentro da sua família, o seu cônjuge, em alguma situação que você gostaria de se opor e falar, não, isso hoje eu não quero, mas você não consegue. Pense nessas situações, pelo menos 3 situações. Depois que você pensar nessas 3 situações, imagina que você falou não, com muito amor, com muito carinho. Olha, eu agradeço você confiar em mim para fazer isso, mas nesse momento eu não vou poder te atender. Eu tenho outro compromisso, tenho uma outra prioridade que não pode esperar e que precisa ser eu. Então eu não posso deixar de fazer. Pensa nisso. Como é que você se sentiria nesse momento, falando para essa pessoa que você não pode fazer? Percebe que você pode sentir medo, você pode sentir um pouquinho de angústia, mas ao mesmo tempo você vai sentir liberdade. Por quê? Porque você vai conseguir falar daquilo que realmente o seu coração está cheio. Quando você disser sim, diga sim com o coração. Mas quando você disser não, fale não também com o coração, com amor, com carinho, sem raiva, sem que a pessoa ache que você está querendo se vingar de alguma coisa. Não precisa disso, né? Jesus nos falou assim, ame o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu vou falar sim para o outro se eu estou falando não para mim? O sim para o outro tem que ser um sim para mim também. Precisa ser algo que vai me satisfazer também. Aquela minha amiga lá, minha cliente que eu contei no começo da live, né? Ela decidiu ficar com a criança da amiga, por quê? Porque ela amava demais aquela criança. Sabe, era muito gostoso para ela ficar com a menina, não era nenhum sacrifício. Então foi um sim para as duas. Ia fazer bem para a moça que queria estudar, ia fazer bem para ela também, para ficar com a criança. Porém, quando excedeu, né, quando começou a abusar, foi onde começou a fazer mal. Mas ela conseguiu resolver também. Então, todas as vezes que você for, que alguém te pedir algo,
Pergunte a si mesmo, quanto me custa esse sim? Você não tem que dar a resposta de prontidão. A pessoa falou e você já aceita de cara. Tem gente que nem pede, né? Tem gente que já chega e empurra o compromisso para você, como se você tivesse obrigação. Você estivesse lá só esperando a pessoa chegar e te dar. Você não tivesse mais nada para fazer. E nesses momentos é mais desafiador ainda de você falar não. Mas é preciso, sabe? É preciso pensar com o coração mesmo e se manifestar com aquilo que você realmente deseja. Então, se permita dar essa pausa. Para aí. Quando a pessoa chega e fala, olha fulano, eu deixei isso aqui para você assim, assim, assado. Você para e fala, pera lá. Nesse momento, eu agradeço a sua confiança em deixar essa obrigação tão importante para mim. Mas eu não tenho condições de estar atendendo a essa demanda agora porque eu tenho outras coisas para fazer. Ou então, se for no trabalho, você pode falar o seguinte, olha, tudo bem, eu posso pegar esse compromisso, mas qual dos outros eu posso deixar para depois? Porque senão dá a impressão que você não tem nada para fazer. Todo mundo chega e joga um monte de coisa para você fica sobrecarregado, fora do seu horário e não consegue fazer nada direito. E o pior de tudo são os pensamentos que você fica alimentando e alimentando o seu estresse, que vai te fazer mal mais tarde. Gente, é muito melhor ficar vermelho por 5 minutos, porque você teve medo, porque você teve angústia em falar não, do que ficar amarelo o resto do dia passando mal, porque você fez algo que você não queria fazer, certo? Então, não custa. Faz o teste, é um hábito, né, que a gente precisa estar sempre alimentando para que isso realmente dê certo. Para de querer ser herói das pessoas, a gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. As pessoas só vão resolver os próprios problemas quando elas realmente estiverem dispostas a isso, sabe? Então, se a pessoa quer a sua ajuda e você percebe que realmente vai ajudar e você pode fazer isso, cara, faça de coração. Mas se isso vai te fazer mal, não faça, porque vai ser ruim para você e para a pessoa também. Mas o afeto traz o conhecimento desse próximo. Temos que respeitar o espaço de cada um. Exatamente. Mas é claro que alguns não são doloridos, né, Raquel? Por mais que a gente tenha vontade, a gente tenha facilidade em receber, tem nãos que a gente não espera, mas isso se dá por causa da expectativa que a gente coloca em cima das pessoas, né? Isso aí, Bárbara. Eu não tenho dificuldade de receber não, correta. Meu sinal tá uma bênção de novo, Ju. Camila, seja bem-vinda. Minha mãe também entrou, que legal. Kátia, deixa eu ver aqui os comentários que não tava passando, gente. Faz todo sentido, né, Karen? O problema de ser uma pessoa que sempre diz sim. Calhupe, que saudade de você. É que exigimos a mesma postura do outro. Exato, entendeu? A gente dá o sim esperando o sim. Só que quando a gente não recebe o sim, a gente fica chateada, fica magoada. Se sente vítima, né? Minha mãe e meu pai me quebraram no não. Então, Ju, agora você consegue dar e receber? São os dois únicos. Libertador, exatamente, gente. Digo sim somente quando não me traz desconforto. Exato, porque claro que a gente precisa dizer sim também. É maravilhoso ajudar as pessoas. Eu particularmente amo ajudar, mas isso não pode me prejudicar, porque senão eu não vou estar ajudando, eu vou estar atrapalhando tanto o outro quanto a mim mesmo. Uma outra dica também bem interessante para falar não é usar humor. Tipo assim, quando alguém te pede alguma coisa supetão, você fala, mas não faço isso nem que é vacatuça. Né? Faz alguma frase assim, alguma situação meio na brincadeira, sorrindo, mas a pessoa percebe, fala, vixe, acho que ela não gostou, acho que não vai rolar. E aí ela nem traz mais para você. A gente vai encontrando as maneiras. O negócio é a gente entender que assim como a gente fala, a gente também pode receber. E olha, falar sim para todo mundo também não significa que todo mundo vai falar sim pra gente. Ou sempre a gente vai encontrar alguém que vai falar não. E não adianta a gente julgar essa pessoa, porque na verdade ela tá certa. Se ela não quer fazer, é melhor que ela diga não do que dizer sim e ser falsa, né? E depois ficar comentando sobre isso ou até pensando daquilo. Também gosto de ajudar, mas não gosto de me sentir obrigada a nada. Então, aí que tá a questão. Nós não somos obrigados a nada. Nós não somos. Nós não precisamos ser, né? Embora muitas vezes a gente tenha recebido uma educação que
que conta o contrário, que fala que a gente é obrigado, mas a gente não é obrigado, a gente precisa pensar, será que isso faz sentido para mim? Será que isso vai me fazer bem? Precisa ter esse pensamento analítico para tirar as nossas próprias conclusões. Eu anotei aqui, deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Aprenda a negociar, sabe? Às vezes a pessoa traz, Ailane, mas eu falo sim para essa pessoa a vida inteira, como é que eu vou falar não agora? Negocia. Pensa como é que você pode aí negociar com essa pessoa para você começar a colocar o não. Porque se no dia para a noite você começar a falar não para tudo, vai te fazer mal também. Então você precisa impor os seus limites, analisar o quanto me custa falar esse não, como que isso vai pesar para mim, o que eu vou ter que deixar de fazer para mim, para eu fazer isso para essa pessoa. Né? Porque às vezes você não ia fazer nada mesmo, tá tudo bem, faz pro outro, qual o problema? Mas às vezes você vai deixar de fazer algo que você programou para você e que é importante. Aí que mora o problema. Quem fala muito sim se decepciona com o não muito fácil. Exatamente. Nunca dê liberdade que deseja tirar depois, isso eu falei antes já, né? Porque às vezes a gente dá liberdade para uma pessoa, tipo assim, faz uma amizade. Aí todo final de semana começa a chamar essa pessoa para ir na sua casa, todo final de semana. Aí quando tem um final de semana que você não quer que a pessoa venha, a pessoa fica chateada. Mas a culpa é da pessoa? Tá, ela pode ter a parcela de responsabilidade dela, mas foi você que deu a liberdade que depois você quer tirar e não consegue. Então vai devagar, vai na manha. Melhor começar com um não e depois ir adaptando o seu sim do que começar com muitos sims e depois precisar entrar com um não. Sempre, sempre, sempre diga sim primeiro para o seu bem-estar, para aquilo que te faz bem. Escuta o seu corpo. Gente, o nosso corpo fala. O nosso corpo fala o tempo todo. Quando a pessoa te pede alguma coisa que você não está afim de fazer, o seu corpo vai te mostrar que você não está afim de fazer. O seu coração se fecha. E quando é para você fazer, o seu coração se abre. Você tem alegria em ajudar aquela pessoa. Então aprenda a ouvir o seu coração, aprenda a ouvir o seu corpo, que esse sim e esse não vai sair com uma maneira muito mais caridosa, muito mais generosa, muito mais acalentosa. Entende isso? Vai, coloca aí para mim se está fazendo sentido. Fala para mim se isso que eu falei cabe aí nas suas crenças, naquilo que você acredita, naquilo que você vive no dia a dia. Bom, lembra que dizer não é uma decisão. Então, essa decisão vai sim te trazer alguns desconfortos. Ela vai te trazer alguns desconfortos, isso é claro. Então, naquele momento que você sabe que aquela pessoa vai vir e que você tem dificuldade em falar não, ensaia antes. Pensa aqui, ó, na sua cabeça, faz aquele diálogo, sabe? Imagina a pessoa te pedindo como ela sempre te pede. E imagina você respondendo, olha, fulano, eu sinto muito, mas nesse momento eu não posso te atender. Eu tenho uma outra demanda. Se você realmente tem alguma coisa que você não pode deixar de fazer, explica para a pessoa se assim você achar necessário. Se você achar que não é necessário, você fala, não, eu tenho uma outra situação, precisa ser eu não posso atrasar, é uma coisa importante para mim e eu não posso deixar para te ajudar. Mas, se você quiser, né, de repente é uma coisa que você até faria em outro dia. Então, olha, se você quiser, amanhã, tal horário, eu posso fazer isso para você. Se você não quer fazer mesmo, e você fala, olha, simplesmente, eu realmente não posso te ajudar nesse momento, você vai precisar procurar outra pessoa. Simples, gente, assim. Sabe, com essa mesma carinha assim, ó. Se você acha que isso é cara de pau, passa um óleo de peroba. Deixa brilhando e fale esse não. Porque as primeiras vezes vai ser um pouco mais difícil. Mas depois, isso vai ficar tão simples, tão corriqueiro, que você vai falar sem perceber. Faz sentido isso? Foi assim com você, Luciana? Se tiver aí, fala pra gente se foi assim que você começou a dizer não, sem culpa, sem peso, né? Se de tudo for uma pessoa que você tem muita, muita dificuldade em se opor, peça um tempo para pensar. Fala, olha, eu agora não posso te responder isso. Eu preciso ver porque eu tenho umas coisas anotadas, eu preciso ver o que eu tenho que fazer. Ai, fulano me chamou para fazer alguma coisa, eu preciso ver que hora que era, porque chamou antes. Analisa assim, dessa maneira. E sabe, gente, uma coisa que eu tenho absoluta certeza que resolve disso de vez mesmo,
além de pensar no como é receber um não, é você ter objetivos na sua vida. É você ter clareza do que você quer para você. Porque quando a gente tem objetivo, a gente foca naquilo. E aí a nossa postura perante as pessoas já é uma postura de pessoa que sabe o que quer. Então, os outros não vão vir jogar em cima de você um monte de coisa se sabe que você está ocupado com alguma outra coisa. Sabe, se você tem muito tempo ocioso para estar comentando da vida dos outros, para estar sabendo do que está acontecendo, se você está muito assim, ligado com tudo que está acontecendo, é bem mais fácil das pessoas virem te pedir muitos favores. Agora, se você tem um objetivo claro, você vai conseguir falar esse não com muito mais facilidade, porque de fato você tem um porquê. Foi automático. Eu estou focada na minha vida, que só digo que já tenho compromisso. Tá vendo? Ó, o que aconteceu? A Luciana começou a fazer o curso, começou a estudar, começou a focar nos objetivos, não é isso, Lu? Começou a ter clareza na vida do que ela quer para o futuro dela e pronto. A postura interna faz com que as pessoas se afastem ou se acheguem. É assim que funciona. A gente permite que as pessoas façam com a gente. A Ju, eu coloco na caixinha do pensamento, depois eu resolvo. Isso aí, depois a gente pensa nisso, né? Depois que mudei minha postura, param de me pedir as coisas. É isso, gente. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. A pergunta, quando tem alguém que está abusando da sua boa vontade, não é o porquê que a pessoa faz isso comigo. É o porquê que eu permito que ela faça isso comigo. Sabe? Somos nós que permitimos. E não importa quem é essa pessoa, não importa se é uma vizinha, se é uma sobrinha, se é o pai, se é mãe, se é... Não importa se é filho, se é marido. Sabe? Se você se acha abusada, né, em relação ao seu marido, em relação a não impor a sua opinião, a ninguém ouvir o que você fala, é a sua postura que precisa ser mudada. Porque se você consegue se impor, se você consegue entender quem é você, se conhecer mesmo, entender o que é permitido para você, o que é bom para você, o que você tem para o teu futuro, as pessoas param de te incomodar com aquilo que não faz sentido. E se vir, você vai ter facilidade em falar não. Gente, é isso. Ficou alguma dúvida? Faz sentido tudo que eu falei? Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, coloque aí que dá tempo de responder. Sexta-feira tem live de novo, às 18 horas. Eu quero falar na sexta-feira sobre a indiferença nos relacionamentos. Eita, tema que dói, né? Tiago, deu para clarear um pouquinho mais, Tiago? Ontem a gente comentou alguma coisa, né? É claro que eu falei num termo geral. Dentro de corporações, dentro de empresas, é um pouco diferente, né? A gente sabe que quando tem uma hierarquia, quando a gente deve... obrigações, né? É diferente. É preciso aprender a falar não, mas não é simplesmente uma amizade, né? Existe sim essa possibilidade de uma demissão, por exemplo. Então é preciso um pouquinho de jogo de cintura, mas a gente consegue falar não, a gente consegue contornar a situação. Ai, que bom que você gostou, Beth. É a primeira vez que você participa, né? Ao vivo? Ju, fez sentido? Então tá bom. Gente, muito obrigada de coração pela presença de todos vocês. Espero que com esse conteúdo tenha clareado um pouco aí na mente. Quando vocês precisarem, como diz o ditado, quem muito se abaixa mostra a bunda. Tiago. Eu espero que da próxima vez que vocês precisarem dizer não para alguém, esse não seja mais leve, mais gostoso de dizer. Lembra que tem muitas crenças que nós trouxemos aí dos nossos pais, das nossas mães, que precisam ser revistas, que precisam ser refeitas, reconfiguradas, paradigmas que precisam ser mudados para que a gente seja mais feliz, mais livre. Obrigada, Raquel, que bom que você gostou. Na empresa é diferente, porque tem né, uma hierarquia que a gente precisa atender. Porém, a gente também não pode se sobrecarregar, porque senão você não vai conseguir fazer nem a sua função e nem aquilo que foi pedido, certo? Pessoal, um beijo para vocês, tenham um excelente fim de tarde. Sexta-feira, às 18 horas, nos vemos aqui novamente, tá bom? De novo, vou pedir, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, vocês podem me mandar no direct, tá bom? Que a gente vai falando conforme vai dando o tempo. Combinado? Beijos. Muito obrigada mesmo. Tchau pra vocês. Até sexta. Beijo. Ai, que gostoso. Não dá nem vontade de tirar, só pra ficar olhando eles.